Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico responsável pela polarização do mundo na segunda metade do século XX. Estados Unidos da América e União Soviética, o RSS, foram os protagonistas desse conflito. A Guerra Fria teve os Estados Unidos e a União Soviética como seus grandes protagonistas. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre Estados Unidos da América e União Soviética, o RSS, entre 1947 e 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre Estados Unidos da América e União Soviética, o RSS, entre 1947 e 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e outro alinhado com o comunismo. Ao longo da segunda metade do século XX, a polarização mundial resultou em uma série de conflitos de pequena e média escala em diferentes locais do mundo. Esses conflitos contavam, muitas vezes, com o envolvimento indireto de Estados Unidos da América e União Soviética, a partir do financiamento da disponibilização de armas e do treinamento militar. Contudo, nunca houve um confronto aberto entre americanos e soviéticos, sobretudo pela possibilidade de destruição do planeta em larga escala. Caso houvesse um conflito entre os dois, apesar dos discursos afiados e da intensa atuação estratégica para manter sua zona de influência, americanos e soviéticos foram cautelosos ao extremo e evitaram um conflito contra o outro. Causas da Guerra Fria. A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial e existe um debate acirrado entre os historiadores a respeito de como foi iniciado esse conflito político-ideológico. De toda forma, existe um certo consenso de que o marco que iniciou a Guerra Fria seja o discurso realizado pelo presidente americano Harry Truman em 1947. Esse discurso de Truman foi realizado no Congresso americano e, nessa ocasião, o presidente americano solicitava verbas para que os Estados Unidos pudessem se engajar para evitar o avanço do comunismo na Europa. Na visão de Truman, era papel dos Estados Unidos da América liderar a luta contra o avanço do comunismo no continente europeu. Esse discurso deu início ao que ficou conhecido como Doutrina Truman, que consistiu no conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos da América para conter o avanço do comunismo. A primeira ação tomada por essa doutrina foi o Plano Marshall, pelo Plano de Recuperação Econômica da Europa, com o qual os americanos forneceriam grandes somas de dinheiro para os países interessados. E o Google continua. A situação dos Estados Unidos na Europa, por meio da doutrina Truman, justifica-se única e exclusivamente pelo discurso alarmista que apresentava a União Soviética como uma potência expansionista e que procuraria conquistar
todo o continente europeu sob a égide do comunismo. Os americanos sabiam que os problemas econômicos da Europa no pós-guerra eram um campo fértil para o crescimento da ideologia comunista lá. Preste atenção. Ainda assim, historiadores como Eric Hobsbawm e Isaac Deutscher argumentam que a União Soviética não era uma nação expansionista e não demonstrava interesse em atuar fora da sua zona de influência, o leste europeu. Esses historiadores apontam que a União Soviética não tinha interesses em financiar e apoiar movimentos comunistas armados em outras partes do mundo e que a postura soviética no pós-guerra era abertamente defensiva por causa da destruição do país como consequência da Segunda Guerra Mundial. A ideia por trás da ação americana em impor-se como nação hegemônica na Europa e no mundo é explicada pelos interesses de Truman em manter elevados os índices de crescimento econômico do país. Assim, o discurso maniqueísta praticado pelos americanos começou a ser praticado também pelos soviéticos, e as relações dos dois países em nível internacional passaram a ser baseados no boicote. Além disso, existem evidências que apontam que o governo soviético não tinha interesse em expandir-se territorialmente e tinha o objetivo de assegurar apenas a sua área de influência. Isso de fato aconteceu e, na Segunda Guerra, os locais invadidos pelo Exército Vermelho, que era o exército soviético, foram transformados em estados satélites do regime comunista de Moscou. Concluindo, a Guerra Fria estendeu-se de 1947 a 1991, com a renúncia de Gorbachev. E algumas características desse período podem ser destacadas.